2022 marcou o fim do período do dinheiro barato iniciado após a grande crise financeira de 2007-2009 e que impulsionou as avaliações tanto das ações como das obrigações até ao final de 2021. Porém, em 2022 este guião mudou. Com efeito, os investidores depararam-se com tensões geopolíticas, disrupções nas cadeias de abastecimento globais, inversão das políticas monetárias dos bancos centrais e com uma forte subida da taxa de inflação. Neste contexto, os prémios de risco aumentaram, assim como as correlações entre as classes de ativos, e os mercados registaram fortes perdas tanto nas ações como nas obrigações. A exceção foram o dólar e as matérias-primas, ainda que ambos terminem o ano longe dos máximos recentes. Por sua vez, 2023 tudo indica será um ano de fraco crescimento económico e normalização da inflação, mas para níveis ainda historicamente altos e superiores ao desejado pelos bancos centrais, os quais deverão continuar a subir as taxas de juros até meados do próximo ano. A conjugação destes três fatores, ou seja, menor crescimento económico, pico da inflação e das taxas de juros, na nossa opinião, deverá traduzir-se na outperformance das obrigações relativamente às ações, cujas avaliações, apesar de mais atrativas, permanecem vulneráveis à revisão em baixa das estimativas de crescimento dos resultados das empresas num contexto macro ainda muito difícil. Nos mercados cambiais, a diminuição do diferencial entre as taxas de juros dos Estados Unidos e da zona euro, bem como a sobrevivência ao inverno sem grandes sobressaltos energéticos, deverão permitir a redução do prémio de risco do euro face ao dólar e, por sua vez, uma correção do dólar deverá potenciar a recuperação dos mercados emergentes. Deste modo, após o forte repricing dos prémios de risco ocorrido em 2022, na nossa opinião, as perspectivas de valorização do Fundo Alves Ribeiro PPR, ajustadas pelo risco, são agora muito mais atrativas do que há 12 meses atrás. Com efeito, ao longo do ano fomos rebalanceando a carteira do fundo, aproveitando a subida das yields para aumentar a exposição a obrigações, em particular de emitentes investment grade. Na nossa opinião, os atuais spreads de crédito descontam um cenário macroeconómico muito pessimista e probabilidades de default que não acreditamos se venham a observar. Na componente de ações, mantemos uma posição defensiva, na medida em que, ao contrário dos spreads de crédito, as ações descontam um cenário de recessão ligeira. As avaliações melhoraram, mas, na nossa opinião, os prémios de risco ainda estão relativamente baixos. Concluindo, o próximo ano inicia-se com níveis de avaliações muito mais interessantes e com potencial de rendibilidades superiores a médio e longo prazo. Entre as ações, mantemos uma abordagem temática em torno de setores considerados com boas perspectivas, como as infraestruturas, a tecnologia e a saúde. Por sua vez, entre as obrigações, o binómio risco-retorno parece-nos agora mais favorável ao investment grade, tanto privado como soberano. Como sempre, manteremos o nosso compromisso com a rentabilização dos ativos do fundo, assim como na gestão de risco, incluindo os riscos ambiental, social e de governance, os quais temos vindo progressivamente a integrar no nosso processo de investimento. Na nossa opinião, os mercados não são eficientes e oferecem sempre oportunidades de investir em ativos subavaliados. Neste sentido, os próximos meses poderão constituir bons pontos para reforço de posições e, desta forma, potenciar a rendibilidade esperada do fundo para os níveis médios dos últimos 10 anos na ordem dos 6,5%.